Hoje vamos ler Hebreus capítulo 9, do versículo 1 ao 28. Todo o capítulo. Bem, depois o 10 já se divide em dois e já o 11 é aquela maravilha. Eu gosto desse capítulo 11. Bem, então, Hebreus 9, 1 ao 28. Vamos ler então, vamos ver o que nos reserva nessa noite o Senhor. Amém, aleluia. O subtítulo é: Os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado.
e semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aleluia! Louvado seja Deus! Vamos falar com o autor dessa escritura. Amém? Para que ele nos ajude nessa leitura. Altíssimo Deus, soberano Pai, sou tão indigno, Senhor, tão miserável, Senhor, de falar algo tão grandioso, até mesmo de ouvir uma palavra como esta. Mas aqui estou eu, Senhor, essa pobre velha carcaça que um dia se desfará no tempo. Meu Deus, mas aqui tem uma alma, um espírito, Senhor, que almejam pela sua volta, que almejam pela tua presença, que almejam, Senhor, pela luz da tua palavra, para andar segundo a tua perfeita vontade até aquele dia. Papai querido, permita-nos, Senhor, ouvir a tua voz nesta noite, para assim de que sejamos aperfeiçoados pela sua palavra, até chegarmos à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Papai querido, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Podemos assentar em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A palavra trata sobre sacrifício. Amém. Sacrifícios do santuário. O livro de Hebreus, no início, então, amém, trata sobre sacrifícios, amém, aquela demonstração, aquela simbologia, simbolismo. Quando Deus fez aquela arca, amém, ou ordenou, primeiro começou com as tábuas, que não são tábuas, são pedras, e escreveu e as entregou para Moisés. Moisés queria botar num lugar seguro, num lugar santo, aquelas tábuas, porque ele viu, ele sabia que Deus tinha escrito aqui. Então, isso, quando o homem quer fazer a palavra de Deus da sua maneira, tem algo de mal, amém? Porque Deus é responsável pela sua palavra. Aquelas tábuas, aquela palavra, representam a palavra revelada, o Cristo, Jesus, a criação. Deus criou por si só. Amém? Aquela criação que criou todas as coisas. Ou seja, o que criou todas as coisas? A palavra. Amém? Então Moisés quis então guardar, e Deus lhe deu então que ele separasse alguns homens e deu inteligência para esses homens. E disse para Moisés como deveria ser feito. Então Moisés fez aquela arca, e ali aqueles utensílios de ouro foram colocados dentro da arca, as tábuas escritas, a palavra, e aqueles 4 querubins. Os 4 querubins voltados
Existem muitas imagens na internet que dá para você ter uma ideia. Então aqueles anjos, eles estão assim, voltados para o centro daquela arca, nos 4 cantos, voltados para o centro. Então daquela maneira que eles estão ali, eles representam o Evangelho, as 4 naturezas da palavra. Mateus, Marcos, Lucas, João, ou seja, tudo ali era voltado para a palavra. A pele, tinha o átrio, o pátio, depois tinha o lugar santo, que entrava o sacerdote para fazer sacrifício, tudo mais, como foi descrito aqui. E tinha o Santo dos Santos, que era um lugar fechado, que só o sumo sacerdote, de linhagem sacerdotal, só ele podia entrar lá uma vez no ano só. O ano tem 365 dias. Por que ele entrava uma vez no ano só? E os outros sacrifícios eram feitos para o lado de fora. Isso representa o Velho Testamento e o Novo Testamento. No Velho Testamento, ou seja, tinha que fazer aspersão todo ano, mas no Novo, uma única vez. Então lá dentro representa a palavra revelada. Então a palavra revelada é uma vez só. Por isso que Cristo morreu uma vez só. Amém? E aqueles utensílios e tudo mais, aquilo tudo tem, amém, uma representatividade. Não, como é que eu vou dizer? Não, aquele véu, que na verdade era couro, era pele de texugo, aquele véu, ele era impenetrável, só o sumo sacerdote podia entrar lá. Mas quando o Cristo, o verdadeiro Cordeiro, o verdadeiro sacrifício, está lá na montanha caveira, e está lá para morrer, e quando ele está saindo o espírito daquele corpo, e o sacrifício está completo, ele diz: está consumado. E ali ele inclina sua cabeça e expira. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Irmãos, está me arrepiando aqui. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que isso significa, de alto a baixo? Significa sem reserva. Todos os mais santos, os mais puros, os mais indignos, os mais pecadores, todos receberam o acesso àquele sacrifício perfeito. Por isso João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão, o mundo está perdoado. Aquele sangue cobriu a terra. O religioso não gosta de falar isso, porque gosta de botar pecado nas pessoas. Não, isso é pecado, isso é pecado, isso é errado, isso é errado. Sabe quem é que gosta de acusar você? Tem alguém na eternidade que foi criado para esta finalidade: fazer você falhar, depois te acusar. Ele faz você falhar, depois ele te acusa. Então não é o Espírito de Deus que está nessas pessoas religiosas, porque acusam, condenam. Não, quem acusa e condena é o diabo. Ele foi gerado, criado para isso. Então você, quando recebe o sangue do Cordeiro, você se torna uma porta, e você quer que quanto mais entrarem, é como Jesus. O que ele disse? Vinde a mim, todos. Não só os perfeitos, não só os... Não, todos. Todos, se estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e vocês vão encontrar paz e descanso. Amém? Então ali estava, amém, o sacrifício. E esse segundo véu chamava o Santo dos Santos. E ali estava o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro e toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná que desceu do céu. Tudo é simbolismo, é uma simbologia, ninguém entendeu nada. Aquele maná
era para plantar, aquele maná era para garantir que nós somos povo de Deus. Ó, tá aí a prova. Um dia Deus desceu comida do céu para nós somos de Deus, vocês são tudo perdidos. E assim se tornaram-se religiões em Israel, e eles faziam isso, mas aquele maná era para mostrar que o maná estava chegando, e ele disse: eu sou o pão vivo que desce do céu, ou seja, eu sou o maná. Agora a simbologia perdeu o seu efeito, porque o original, aquilo para o qual apontavam essas coisas, agora estava ali diante deles. E não puderam receber, como hoje a palavra está diante. Não podem receber, porque já se acostumaram. São 1900 anos, 1900 e poucos anos, ou quase 2000 anos já, com essa mentira. E depois era uma confusão, tipo Babel, tornou-se. Daí no ano 325, então 1700 anos, vai completar agora em 2025, 1700 anos, 1696 anos, nós temos 21, né? 1696 anos, mais precisamente, foi criada então uma organização religiosa. Vamos se organizar. Para isso, estou correndo para lá, correndo para cá. Não. Vamos se organizar. Agora nós somos representantes de Deus e vocês têm que vir a nós. Não entenderam coisa nenhuma também. Você está entendendo? E é esse modelo que nós estamos seguindo, irmão. Isso é desesperador, eu tenho que falar sobre isso. Às vezes eu me assusto que eu me pego falando essas coisas, e de novo, mas é exatamente aí que estamos falhando, porque deixamos a palavra original e entramos num substitutivo, num substituto. Nós não corremos ao Senhor Jesus, corremos à igreja. Corremos a uma tradição religiosa, corremos a um costume religioso, mas não corremos para Ele. Ele tem que conhecer o seu coração. Agora, há poucos dias, eles vão ouvir essa gravação. Tinha uma mãe no hospital, disse: Deus vê o teu coração. E a criança tinha uma bactéria e várias bactérias, e descobriu cada vez mais. E eu disse: Deus, se tu for sincero, e Deus vê o teu coração, isso muda? Ô, irmão, no outro dia a criança já estava desenganada. Febre muito tempo, e assim, enfermidade, e a medicina cada vez mais, cada vez que eles analisavam, piorava, mas quando me mandou uma mensagem: estamos indo para casa. Oh, meu irmão, este é o meu Deus, ele tem que ver o teu coração. Você está entendendo? E é isso que não é ensinado mais. As pessoas são ensinadas a ir para a igreja, fazer um sacrifício, fazer um voto, fazer isso. Irmão, isso tudo é válido, se você quiser fazer, não tem problema. Mas não substitua pelo verdadeiro. Você tem que ter o verdadeiro em você. Tem que ser real, você tem que ir ao Cristo de verdade. É muito boa oração, sim. É muito bom louvor, sim. É muito bom consagração, sim. É muito bom qualquer coisa que você fizer para Deus. É muito bom. Porém, tem que ter Deus no negócio. Porque se não tiver Deus, está perdido. Está tudo perdido. Você está entendendo? Amém? E isso foi o que aconteceu com eles. Já desde... Não pense que isso é exclusividade do povo gentil. Já desde Davi viu que a arca, eles recuperaram a arca. Não vamos deixar lá, vamos trazê-la para casa. O que vamos fazer? Davi foi lá, pegou os seus grandes guerreiros, né? Homens abençoados, não é o que tem hoje, bastante homem abençoado, homem vencedor, homens vitoriosos, seus capitães e generais, homens graduados. Era garantido, Deus estava com esses homens, para eles terem vencido tudo que eles venceram, né? Então vou consultar esses homens. E aí, o que devemos fazer? O que vocês acham? Vamos trazer a arca? Sim, vamos trazer a arca. Concordaram então em trazer a arca. Muito bem, homens abençoados. Deus provou que estava com eles. Eles têm dons. Eles têm garantia de que eles têm resultado. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Amém? E então consultou e disseram: vamos trazer. E vamos lá trazer. Como vamos trazer? Não, vamos fazer uma coisa especial.
Vamos fazer uma igreja, uma organização perfeita, que ali Deus estará. As pessoas que entrarem doentes vão sair curadas, o que entrar viciado vai sair liberto, e assim por diante. Vai ser perfeito. O que era pobre vai ficar rico, o que era mendigo vai virar empresário, e é isso que vai acontecer. Vai ser tudo lindo, tudo perfeito. Vamos colocar em carros novos de boi. Você está entendendo a metáfora? Aleluia! Então colocaram, e tudo veio. E Davi vinha dançando, e saltando, e se alegrando, falando em línguas, alegre. A arca estava retornando para casa, oh glória! E muito feliz. E a Milcal, acho que é o Milca, algumas traduções vão mudando, e ela era uma filha de rei, e ela olhou para Davi saltando e pulando daquele jeito, ela se escandalizou. A partir dali ela ficou rouca, não pôde mais ter filho, porque era Deus em Davi, era o Espírito de Deus. Irmão, tome cuidado quando você tocar no ungido de Deus, tome cuidado. Ele pode estar fazendo a coisa errada, porém ali tem uma unção, tem que ter respeito. E vocês sabem que aqui no Brasil, não faz muito tempo, um homem com muita saúde, muito saudável, a última coisa que ele fez na vida foi uma reportagem fraudulenta contra um ungido de Deus. Tem que ter cuidado. Onde é que ele está agora? Não existe mais. Está enterrado. Por quê? Tocou no ungido de Deus. O ungido estava errado? Estava. E daí? Quem é você para tocar no ungido de Deus? A palavra toca, irmão. Se eu estiver aqui inspirado, eu falo onde está o erro ali, ó, mas pela inspiração divina. Mas eu o respeito e devo respeito. Não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Você tem que respeitá-lo. Amém? Então, quando a Milcal, sei lá, quando ela olha e se escandaliza daquilo ali, onde é que se viu um rei desse jeito, ela ficou rouca, nunca mais não pôde ter filho. E isso para uma mulher, nos dias de hoje, é difícil, imagina, naquela época. Uma filha de rei que se esperava uma descendência real dela. Amém? Então, e Davi mesmo estando errado, não interessa. E Davi vinha dançando e dançando. Já vou explicar por que estava errado. E de repente a arca deu uma falseada e veio um daqueles que estava carregando a arca, porque foram escolhidos pessoas perfeitas para a obra de Deus. Você está entendendo? Tem que ser pessoas perfeitas, segundo o olho humano. Foi isso que eles fizeram. E ele foi lá tocar na arca, foi fulminado, morreu na hora. Lemos. Davi se entristeceu, mas como assim, Senhor? Estou fazendo a coisa certa. Eu estou fazendo a tua obra, não é o que diz. Nós estamos fazendo a tua obra porque que estão cegos, porque que estão perdidos. Nós estamos fazendo a tua obra, Senhor. Por quê? O que houve? Irmão, Deus só recebe conforme a sua palavra. E na sua palavra foi determinado que esta arca só andaria no ombro dos levitas. Davi não sabia disso? Claro que sabia. Foi determinado lá com Moisés, como é que ele não sabia? Sobre a obra de Deus, você quer fazer a obra de Deus? Consulte o seu profeta. Mas o profetinho era o Natanzinho, era muito pequenininho para o Davi ir lá consultar. Tinha os seus generais abençoados, seus capitães. Você está entendendo, irmão? A obra de Deus, o servo de Deus, o maior, ele é sempre o menor. Sempre. E Davi era para saber disso, porque quando Deus mandou Samuel na casa de Jessé escolher um rei, ele escolheu o menor da casa. Davi era para saber disso, então era para ele olhar, não, só um pouquinho, vocês esperem aí, eu vou lá falar com o homem de Deus, o Natan, vou lá falar com o profeta de Deus, para ver o que ele tem a nos dizer. Ou seja, ouça a palavra de Deus. Você quer fazer algo para Deus? Ouça a palavra. Irmão, Paulo disse, eu vim com uma palavra, uma mensagem ao povo gentil, para que haja aceitação perante Deus, da adoração deles. Se não for pela palavra de Paulo, Deus não está recebendo nada. Você está entendendo, irmão?
Você entende o que eu estou dizendo? Deus não está recebendo nada disso. É como Davi, não importa fazer uma obra para Deus, se não for conforme a sua perfeita vontade, que é a sua palavra, não é revelação, não é visão, não é uma profecia, não, tem que ser tudo de acordo com essa palavra. Não importa quantos sonhos, quantas visões, quanta revelação, não importa quantas vezes você orou, jejuou, não importa quão santo você se sinta, se não for de acordo com essa palavra, está tudo errado. Por isso, diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro em sua palavra, irmão. Passa o céu e a terra, mas sua palavra não onde passar. Amém? Então, a arca chega em Jerusalém, mas Davi teve que se humilhar. Davi, quem foi que mandou tu consultar capitães generais? Eu tenho um profeta aí. Davi, quem foi que mandou tu botar em carro novo de boi? Quem foi que mandou vocês fazer essa obra gigantesca, homérica? E quem foi que mandou vocês fazer isso aí? Se eu disse que era 2 ou 3 reunidos em meu nome. Quem foi que mandou vocês fazer essa coisa aí? Se eu disse que era para falar só a palavra. Ah, mas se falar só a palavra... Irmão, uma vez me disseram isso. Ô, irmão, se nós formos seguir exatamente o que diz a Bíblia, não dá, irmão. Não dá para... Não tem como constituir uma organização, não tem como manter essas pessoas, não tem como fazer a obra. Mas é dessa maneira que Deus quer. Exatamente assim, dessa maneira. Porque se for dessa maneira, irmão, você ouvindo essa palavra, a tua casa se acerta, teu emprego se ajusta, o teu sustento aparece, a saúde é restaurada, é restabelecido tudo, porque é a palavra que criou tudo. Então, quando essa palavra manifesta, as coisas começam a ser criadas como no princípio. Então, Satanás sabe disso, ele estava lá, ele sabe disso. Então tudo que ele quer é que você não ouça essa palavra, porque se você ouvir essa palavra, meu irmão, ele não tem força. Pode ser o maior batuqueiro, o maior feiticeiro que trata direto com o diabo lá no inferno, e ele olha para um, morre, faz um trabalho de 3 dias, está morto, 7 dias está morto, mas quando ele chegar em você, a palavra que criou o demônio que fala com ele, não deixa tocar em você. Por quê? Porque essa palavra é viva. Você está entendendo do que se trata esse negócio? Aleluia! Mas ele escolheu dessa maneira. Paulo chegou a dizer, Deus escolheu nos salvar pela loucura da pregação. Um homem tem que escutar o outro. Você está vendo? Aleluia! E ainda é uma pregação de cruz. Toda a nossa pregação é baseada no sacrifício da cruz. E a cruz é maldição. Esse Deus é tão tremendo que ele nos abençoa na maldição. Por isso que Satanás perde sempre para ele. Sempre perde, irmão. Porque na maldição ele nos dá salvação. Por isso Paulo disse, se há um lugar para me gloriar, eu me glorio na cruz do meu Salvador. É ali está a minha vitória. Aleluia! Glória a Deus. Então, o que está falando esse capítulo é exatamente deste concerto, deste sacrifício. Amém? Sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Por que Paulo disse isso? Por que Paulo disse isso, irmão? Porque Jesus já tinha falado em Mateus 17:11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Quando Daniel quis escrever, não escreve isso. Ezequiel quis escrever, não escreve isso. Quando João quis escrever sobre os trovões, não escreve isso. Isso é para o tempo do fim. E que tempo nós estamos, irmão? Você está entendendo? O fim da dispensação gentílica. Estamos agora numa arca, entrando numa arca. E a arca é a palavra, é Jesus. Os que entrarem nessa arca vão ser livres, salvos. Mas os que não entrarem nessa arca vão ficar para ver os horrores que virão sobre a terra. Irmão, você quer ver uma coisa? Olha para o teu filhinho. Olha para tua família, teus filhos, filhas. Olha para os teus sobrinhos, pessoas que você ama.
e clame a Deus por misericórdia, porque as leis que estão rodando o mundo, irmão, são tão terríveis, que não cabe nem mencionar aqui. As leis que as autoridades estão correndo o mundo para aprovar. Tudo em nome daquilo que foi falado aqui na palavra paz e segurança. Eles querem paz e segurança. Eles estão aprovando, correndo o mundo com leis terríveis. Porque o povo de Deus tem que ser elevado, tem que sair daqui. Então, ore pelos teus filhos, irmão. Ouça essa palavra. Sabe o que você devia fazer, irmão? Vou te ser bem sincero, eu não tenho mais filho pequeno. Meus filhos já são adultos. De vez em quando eu pegava a Bíblia e sentava eles, ou então sentava e começava a cantar. Tem minhas filhas que hoje são mães de família. De vez em quando uma dizia, pai, vamos cantar um hino. Eu pegava o violão, nós sentava e cantava e se alegrava. Irmão, não existe mais isso. Então aqui, ó, Deus está dando uma chance para você. Pega essas gravações aqui, ó, coloca lá, meu filhinho, vai sentar aqui agora. Agora nós vamos escutar. Senhor, abre os ouvidos, meu filho. Ajuda, cria, Senhor. Faz a tua palavra criar neles. Faz a tua palavra criar um escudo. Faz a tua palavra criar uma proteção, um revestimento. Essa é a única maneira, irmão. Esta é a única maneira. Máscara não vai resolver o teu problema. Álcool gel não vai resolver, irmão, o que está vindo aí. Você está entendendo? Só Jesus. E isto tudo, essas coisas terríveis amparadas por lei. Você pensa, por que Jesus diz como nos dias de Ló, como nos dias de Sodoma? 2 sinais ele deu nos dias de Sodoma e nos dias de Noé. O que aconteceu nesses dias, irmão? O que aconteceu de peculiar nesses dias? Para ele mencionar que só quando esses 2 sinais acontecessem, aí seria a sua vinda. O que aconteceu? Nos dias de Noé, eles estavam seguros que não ia chover. Nos dias de Noé, eles tinham a proteção divina, eles eram religiosos. Deus é bonzinho, Deus é bom, Deus é amor, é só isso. Não é o que estão dizendo hoje, é a mesma coisa. Eu sou da igreja. Você crê em Jesus? Eu sou da igreja tal. Você crê em Jesus? Eu sou da igreja tal. Eu sou do pastor fulano, do Beltrano. Não é isso que você ouve. Todo mundo está seguro, dias de Noé, até que veio o dilúvio. Você está vendo? E nos dias de Ló, dias de Sodoma? O que tem de peculiar que Jesus disse que no nosso tempo, agora no nosso tempo, o que tem de peculiar com aquele tempo de Sodoma? O pecado era protegido por lei. O Ló, lá em Sodoma, era uma autoridade política, tá? Ele era uma autoridade. E quando chegam aqueles 2 jovens, 2 anjos na casa dele, e aqueles homens disseram, nós queremos ele, Ló poderia ter dito, não, vou chamar a polícia, vou chamar a guarda real, alguma coisa, e repreender vocês. Não, ele não disse isso. Sabe por que ele não disse? Porque a lei protegia aquela gente. O ato que eles queriam, o ato de tomar posse daqueles mancebos, eles tinham autoridade legal, ou seja, a lei de Sodoma protegeu o pecado, tanto que Ló ofereceu o que ele tinha de mais precioso dentro de casa, que eram as suas filhas puras, que ele as tinha guardado por todos aqueles anos. Ele ofereceu para eles então, mas que não tocasse naqueles mancebos, que ele sabia que eram anjos do Senhor. Ou seja, a igreja de hoje está enganada e ela pensa que pode oferecer alguma coisa a Deus. Irmão, entenda uma coisa, anjo do Senhor é o Senhor. Eram 2, mas quando vieram em 3 para Abraão, Abraão disse, meu Senhor. Abraão não viu 3, Abraão viu um só, viu o Senhor. Mas Ló, perdido lá em Sodoma, já tinha perdido a visão espiritual, que pensou que ele tinha que proteger
aqueles anjos. Não era necessário, ó. Eles eram anjos do Senhor, você está entendendo? Não pense que o homem de Deus precisa da tua ajuda, pelo contrário, é Deus que o mantém. E o que aconteceu, irmão? O que aconteceu, irmão? Aqueles anjos cegaram aquela gente e saíram. O que Paulo diz que acontece com o povo desse tempo nosso agora que está protegendo o pecado através das leis aí? O que acontece com eles? Porque não se firmaram na verdade, vão crer na mentira, vão ficar doidos, vão ficar tudo cego. Você está vendo? Não enxergam. Vendo, não enxergam. Você está entendendo, irmão? Amém? Então a graça e a misericórdia de Deus têm vindo. Porém, esse mundo está se levantando em cumprimento com essa palavra. Esse espírito de proteção ao pecado. Irmão, por favor, te informa. Não estou falando isso para te amedrontar. Não. Se você vê a realidade, você vai ver então que o que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou te dando pirulitinho, estou te dando docinho na tua boca. Porque o que está vindo aí é terrível. Que Deus nos ajude. Ore pelos teus filhinhos, teus netos. Ore para as crianças. Ore por todas as crianças. Peça misericórdia. Que Deus guarde, irmão. Que Deus guarde. Então entre nessa redoma. Sabe o que você tem que fazer? Entra, ouça essa palavra. Irmão, não estou dizendo para que você me ouça, pelo amor de Deus. Não entenda isso. Eu estou dizendo, ouça a palavra, pega e coloca lá dentro da tua casa. Sabe como é que eu faço quando eu tenho um trabalho bem difícil para fazer e eu estou cansado e às vezes eu não tenho solução? Eu ligo eu mesmo falando. Doideira, né? Pois é, mas é isso que eu faço. Quando eu vejo, eu termino aquele trabalho, fiz tudo aquilo perfeitamente, nem vi, nem passou a hora. Você entende, irmão? Isto é Deus. Essa palavra tem vida. Essa palavra criou toda a vida. Criou tudo que existe. Então, aleluia. Faça isso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, ou seja, na parte santo do santo, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelas culpas do povo. Sangue, linhagem real, sangue da linhagem de Cristo. Por isso que Jesus tinha que vir da tribo de Judá, tinha que ser da descendência de Davi. José era da tribo de Davi. Você está vendo? Amém? Dando nisso a entender. Porém, o sangue de José não corria nas veias de Jesus. Por quê? Porque ele era o maná descido do céu. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Amém? Aleluia! Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifício que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Não aperfeiçoa. Aleluia. Consistindo somente em manjares. Misericórdia de Deus. Mas eu fui na igreja, Deus nos curou, eu fui na igreja, Deus mudou. Deus... Misericórdia. É a misericórdia de Deus. Você está vendo? Mas a perfeição está chegando. Amém? E bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção. Mas vindo o escolhido, ou o Cristo, vindo Cristo, o sumo sacerdote da herança futura, da riqueza futura, ou dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Por que maior e mais perfeito? Porque Deus fez, irmão. Deus fez aquele tabernáculo, Deus criou. Que tabernáculo é esse? A palavra. Então, se você entra nesse tabernáculo que é a palavra de Deus, irmão, não tem nada que possa te deter. Você só vai ouvir falar. Teus inimigos, você só vai ouvir falar o que lhes ocorreu. Você não precisa não sinta nada no teu coração, fique em paz. Quanto mais em paz você estiver, mais você vai ver. E Davi disse,
Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Ou seja, ó, Deus te exalta na presença dos teus inimigos. Eles ficam lá derrotados e ainda tem que assistir você. É isso que Deus faz, irmão. Aleluia! Não feito por mãos, isto é, não desta criação, não é criação humana, amém? Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. O sangue que escorria nas veias de Emanuel era o sangue de Deus, porque quem fez sombra sobre Maria foi o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Então seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos o santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu, a palavra se deu, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, não tinha pecado nele. Então, porque ele morreu como maldito, porque ele morreu como um pecador, porque era o sacrifício que me libertava das cadeias, das prisões satânicas. Você está entendendo a perfeição da obra divina? Amém? Então, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. É uma pergunta. Se aquilo lá já fazia um trabalho, quanto mais o sacrifício perfeito, então. Amém? Aleluia. E por isso é mediador de um novo testamento. Mas o testamento, para que tenha valia ou validade, o testador tem que morrer. Senão, não vai entrar em vigor aquele testamento. Você entende? Se o testador não morrer, o testamenteiro, ou o que faz o testamento por si só, ele precisa morrer, senão quem ele está destinando à herança eterna agora nesse caso, né? Quem ele está destinando à herança não vai receber, porque ainda não ocorreu a morte. Mas quando ele morre, desaparece, então a herança chega no seu devido destino. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, porque o primeiro testamento só aspergia, tirava os pecados, mas eles continuavam pecando. O desejo do pecado não saía, a intenção de pecar não saía. Eles queriam estar purificados, então era feito um sacrifício, mas o desejo do pecado não saía, continuava. A lei só servia para mostrar que eu estava errado. Você entende? Por isso que o sacrifício perfeito tira o pecado. Irmão, se você não receber aquele Espírito Santo, você continua um homem mortal, um homem comum. Você tem que receber aquele Espírito Santo. E como é que você sabe que você recebeu aquele Espírito Santo? Porque está escrito. O Pedro deu a receita. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Opa, batizou, morreu com ele. Para perdão dos pecados. Aí quando você sai, você ressuscita com ele. E aí você recebe a vida dele agora, o Espírito Santo. A palavra que você vai recebendo todos os dias. Você vai recebendo a palavra. Você está entendendo? Você vai recebendo a palavra. E isso te dá audição. E isso te dá a fé necessária para vencer o mundo. Você resiste. O Espírito Santo, quem convence o homem do pecado? O homem fica bonzinho, fica maravilhoso, ouve bastante coisas boas e resolve aceitar aquilo e fazer o que é certo? Não! Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então você precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não adianta nada. Amém? Aleluia. Os chamados recebam a promessa da herança eterna, o Espírito Santo. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve a morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não tem valor nenhum.
Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado, aí aquilo que ele fez, passou o sangue, aspergiu, porque o sangue mostrava desde o começo. Por que Abel fez um melhor sacrifício do que Caim? Porque no sacrifício de Abel tinha sangue, só por isso. O sangue era a prova, era um sinal, a verdade está no sangue, ou seja, vida vivida com Deus. Você tem que receber o sangue de Cristo em você, correndo nas tuas veias, o mesmo sangue que correu nas veias de Emanuel. Que sangue é esse? Através do pão vivo, quando você come o pão descido do céu, o maná, você come o pão descido do céu, que é a palavra, então gera sangue em você. Então você toma a decisão com Ele agora, pela força que Ele te deu, e não porque você é melhor, mais perfeito, porque você fez isso, aquilo outro. Esse é o engano da religião, esse é o engano do sistema religioso, que coloca nas pessoas uma certeza que estão certos, que estão bem. Não, você fique com a palavra, porque se aquele sangue não correr nas suas veias, tudo que você fizer está fora daquela perfeita vontade. Amém? Aleluia! Esse é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. O pão vivo que desce do céu, o que ele disse na Santa Ceia? Tomai, comei. Este é o meu corpo que é partido por vós, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento. Você está entendendo? Ali estava. Amém? Aleluia. Semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Você entrou na água e sai da água um pecador molhado, porque não houve remissão. Não houve arrependimento. Você quer se batizar? Irmão, o batismo é para quem se arrepende. Eu não posso pegar a Estherzinha ali e levar na água e batizar. Não posso. Ela se arrependeu do quê? De nada. Continua a mesma coisa. Você está entendendo? Então é necessário arrependimento. Aí sim. Aí você é preparado como ele foi preparado. Você é lavado. E o sangue agora entra em você, o Espírito Santo, amém? Que desce do céu através da palavra. Ah, mas é para a língua profetizar? Não, é a palavra. A língua, a profecia é um dom. Isso é um dom. E está escrito aqui na mesma escritura. Quando o que é perfeito, a palavra, se manifestar, o que é em parte, levou você até lá. Você está entendendo? O que é em parte será aniquilado. É como você pegar o grão, um grão de trigo, botar na terra. Nasce ali um pezinho de trigo, vai subindo ali um pezinho de trigo, e dá aquelas folhas bonitas, e vem vindo, e vem e forma a palhazinha, e dentro da palha tem o grãozinho. O que interessa para você? É só o grão. Chegou o que você esperava. Você está entendendo? Chegou o que você esperava. O grão, o resto tudo vira pó, palha, vai virar adubo de novo. Porque o que interessava era o grão. Você está entendendo? Então quando chega a palavra, os dons, aquilo tudo que era importante, que era bom, que te ajudou, agora não há necessário. Havendo profecia, cessarão a língua, havendo língua, cessarão, se calarão. Você entende? Agora chegou a palavra. Você anda sob essa luz. Oh, glória a Deus. Isto é maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O 23 aqui. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mão de homem, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face do eterno Deus. Ou seja, quando você entra nele, Deus enxerga você. Se você não entrar nele, você não será conhecido. Por isso ele diz, naquele dia, vocês serão conhecidos do meu Pai. Ele já conhece você.
Ele está em você. Amém? Aleluia. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, não precisa. Como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes durante a fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Irmão, você entendeu o que Paulo disse? Sacrifício, desde a fundação do mundo. E Paulo disse em outra palavra, foi antes da fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, Jesus tinha que vir morrendo para poder tirar o pecado do mundo. Não, irmão, ele fez isso uma vez só. Mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. A palavra vem e se dá em sacrifício. Para quê? Para que você, eleito, predestinado à salvação, fosse resgatado. E como aos homens está ordenado morrer uma vez só, uma vez, vindo depois disso o juízo, irmão, a pessoa tem o costume de dizer, lá morreu uma pessoa, a alma está lá, ali morreu, a alma está ali, não sei o que, a alma está lá. Não, irmão, é perturbação demoníaca. Você manda embora, você é filho de Deus, tá? Perturbação demoníaca. O homem morre uma vez só e cai lá, diante do juízo. Não tem conversa. Você está entendendo? Aquela vida que você conheceu aqui, foi-se embora. Fica só o teu conhecimento, as tuas lembranças, tá? E é viva as lembranças. Você ouve às vezes a voz, o nosso cérebro cria isso. Tá entendendo? Mas não tem, tá lá um espírito, morreu aí um homem, agora tá aí o espírito, não dá para entrar naquela casa. Para com isso. São demônios, perturbações demoníacas. Mas você é a autoridade do céu. Você está entendendo? Manda sair. Não, para. Vai-te embora. Porque está ordenado morrer uma vez só, vindo depois do juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá. Ele vem de novo, irmão. Ele vem de novo. Estamos esperando Jesus. Que decepção! Que decepção será! Todos esperando a volta de Cristo. Esperando Jesus. Olha para quem ele vem. Aparecerá a segunda vez sem pecado. Porque a primeira vez ele tomou meus pecados. Agora na segunda vez ele vem sem pecado. Você está entendendo? Já deu um fim no pecado. A quem ele vai se manifestar? Aos que o esperam para a salvação. Você está esperando Jesus? Você está esperando Jesus? Amém. Mas você tem que estar esperando Jesus, não como todos estão esperando Jesus. Todo mundo está esperando Jesus. Não, ele só vem para aqueles que o esperam para a salvação. É para esses que ele vem. Você está entendendo? Não é para todos que estão esperando, não. Ele vem para os que estão o esperando para a salvação. E quem é que espera Jesus para a salvação? Os eleitos e predestinados por Deus, que desde antes da fundação do mundo, lá naquela grande conferência na eternidade, quando Deus disse, eu quero ser Salvador, eu quero ser curador, eu quero ser Redentor, quem vai para lá para se perder, para ficar doente, para morrer lá no tempo? Quem vai? Aí tiveram alguns que levantaram suas mãos naquela grande conferência. Eu estava lá, tenho certeza. Naquela grande conferência eu quero que o Senhor seja o meu Redentor, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador, eu quero que o Senhor seja o meu curador, o médico dos médicos, eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Deus digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. É para esses que ele vem, mas o sistema religioso está enganando as pessoas, dizendo que se estiverem lá, se fizerem isso, se fizerem aquilo, Jesus vem para eles. Não, ele vem para os seus eleitos e predestinados à salvação, aqueles que têm ouvido, que receberam o ouvido para ouvir a sua voz. Então, meu irmão, te acorda, desperta antes que seja tarde demais e você seja
um participante desta decepção, a maior decepção que a raça humana vai sofrer. Principalmente aqueles que acham que têm direitos e vão chegar diante dele e ele vai dizer assim, ó, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Aleluia. Por quê? Porque não guardaram a sua palavra, não honraram o seu nome, simplesmente fizeram o que bem quiseram. Você está entendendo? Aí esse sacrifício não foi por eles. Eles pisotearam naquele sangue. Eles não receberam aquela vida humilde que se colocou aqui. Amém? Aleluia. Diante de nós. Ali estava o poder de Deus, a palavra. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Passa aqui fazer o encerramento. Em nome de Jesus. Amém.